Votei pela primeira vez aos 18 anos, em 1982, mas já militava politicamente desde os 15 anos de idade. Como a maior parte dos jovens da minha geração, o tema principal da militância era a volta da democracia. O Brasil amargava o fim de um regime militar que tirou a liberdade das pessoas, matou centenas delas por defenderem essa liberdade roubada e ainda entregou o país em frangalhos, com uma crise econômica que levou mais de uma década sugando o nosso futuro e as chances de prosperidade do país. E os jovens como eu queriam um país melhor, livre e próspero. Mesmo sem entender direito como fazer isso, nossa percepção é que melhorias ocorreriam na esteira de mudanças, e mudanças implicavam liberdade, transparência e responsabilidade com os sonhos das pessoas. Hoje, os jovens, de uma maneira geral, querem distância da política. Muitos declaram o desejo do fim da política, como se então os problemas do país passassem a ser resolvidos por mágica ou geração espontânea. Mas são jovens como eu fui, que não entendem direito como fazer as coisas. As perspectivas nesse fim de segunda década do século XXI são bem diferentes de 40 anos atrás. Eu queria emprego e hoje deseja-se empreender. Eu queria salário e hoje a ambição é se tornar um unicórnio. Eu queria um futuro e hoje o importante é um presente estendido. Eu queria reconhecimento e hoje o negócio é ter fama, ser conhecido. Eu queria estabilidade e hoje aventura. Eu queria casar e ter filhos e hoje nem pensar. O filósofo francês Michel Maffesoli descreve os dias de hoje como uma época de hedonismo latente, que dá ênfase ao aspecto qualitativo da existência, à relação com o meio ambiente e a ecologia. Época que faz que a criação seja mais importante que o trabalho, ou que ainda destaque a importância do corpo, na moda, no esporte, na cosmética, como elemento do corpo social. Época, enfim, que considera que o desenvolvimento do festivo e do lúdico não mais é apenas um lado frívolo da existência, mas seu elemento social. Atrair os jovens para a política é o desafio da minha geração. Entendo política como o exercício que fazemos em um espaço público no qual todos podem falar e onde a vontade da maioria define provisoriamente as ações a serem concretizadas. Mas a fala não se encerra nunca, em um movimento incompleto e dinâmico de argumentos e formações de consenso e decisões coletivas. O problema é que, para atrair os jovens, não parece fazer mais sentido usar os argumentos da minha época, nem o argumento dos anos 60 ou ainda os argumentos do século XIX. Antes, precisamos compreender o sonho dessa geração, a percepção imaginária que eles possuem do futuro e afinarmos nosso discurso e nossas práticas para criarmos harmonias intergeracionais. O silêncio ou a repulsa dos jovens não é um traço definitivo do caráter deles, muito menos as posturas nostálgicas e conservadoras, que, aliás, reflete muito mais a nossa incapacidade de motivá-los para uma nova utopia do que uma atitude refletida da parte deles. Como lembra Maffesoli, não é a primeira vez que se abre um fosso entre as elites e o povo, mas são inúmeros os que podem e querem dedicar-se a preenchê-lo. É preciso saber mobilizá-los. Para isso, é preciso criar um laboratório de ideias não mais focado sobre a economia e a dimensão política, mas naquilo que constitui o lençol freático de toda a vida social, o imaginário, cimento autêntico do estar junto. Lembro-me
de ter escrito, na época da vitória de Tancredo, referindo-me às manifestações populares, que as pessoas não estavam comemorando a vitória em uma eleição indireta de um político septuagenário. Estava comemorando a possibilidade de ter um país mais moderno, mais honesto, mais livre, mais afetivo, mais promissor. Sempre comemoramos a chance de vivermos melhor. A política precisa recuperar essa capacidade de se vincular a esses sonhos. Ou então, as ditaduras o farão.